Ok, irmãos, vamos recomeçar aqui a leitura, Marcos capítulo 1, versículos 21 até 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Vamos fazer uma pausa aqui para orar, pedir direção do Senhor para esse estudo. Senhor Deus, eu te agradeço por esse relato do poder do Senhor, da autoridade do Senhor sobre o reino espiritual, para a libertação dessa pessoa. E te agradecemos porque o teu poder está conosco, está em nós, para essa mesma liberdade, e para a liberdade fomos chamados, e é para isso que queremos também expor a verdade para as outras pessoas, como foi lido nessa manhã. Queremos iluminar, queremos ser sal, ser luz, e para isso precisamos conhecer o poder do Senhor e a tua palavra. Pedimos a bênção para esse culto nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então aqui temos o primeiro relato de exorcismo nos evangelhos. Se você for seguir a sequência dos relatos que nós temos lido, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vimos então na semana passada que Jesus havia operado milagres em Jerusalém. Não menciona um exorcismo, assim, nem se fala exatamente quais eram todos os milagres. Nós já vimos alguns milagres de Jesus, mas ele fez esses milagres em Jerusalém durante a festa, provavelmente uma festa da Páscoa. Os galileus que estavam lá viram os milagres, e quando eles voltaram para Galiléia, eles espalharam a notícia lá na Galiléia. Jesus saiu da Judéia por causa da prisão de João Batista, né, e a perseguição contra o caminho, né, o caminho verdadeiro que João Batista ensinava. Então Jesus saiu da Judéia, passou pela Samaria, promoveu um avivamento ali em Samaria, a começar pela mulher samaritana lá no poço. Depois ele chega na Galiléia e ele cura então o filho de um oficial do próprio Herodes, né? Nós vimos isso semana passada. A fama dele então está se espalhando neste momento, né? E aqui nós temos ele então indo para uma sinagoga em Cafarnaum, que fica também naquela região, e ele acaba praticando o primeiro exorcismo, expulsão de um demônio. E eu separei algumas perguntas aqui para nós pensarmos antes de fazermos aí uma análise aí verso a verso do que aconteceu. Algumas perguntas a respeito de possessões, né? Por exemplo, o que é um demônio, né? O que é um demônio? Vamos pensar nessa pergunta. Qual a sua origem? O que é uma possessão e como alguém fica possesso? Isso, coisas que nós temos certa experiência ainda hoje, né? Vemos que isso ainda acontece. Por que o demônio foi na sinagoga onde Jesus estava? Porque a ideia seria que os demônios se afastassem de Jesus, né? Eu gostaria de pensar que os demônios se afastam de Jesus e não querem ir na presença dele, mas esse demônio foi, ou esses demônios foram na presença de Jesus, no local de estudo bíblico, né? E falar a verdade a respeito de Jesus aqui. E Jesus então os repreendeu. Por que Jesus, em princípio, não gostou da publicidade que o demônio deu a respeito dele, né, e mandou ele calar a boca, né, antes de expulsá-lo? Então,
Tudo isso para nós pensarmos a respeito deste texto aqui. Mas inicialmente, sobre a origem dos demônios, pode parecer estranho, mas a Bíblia não fala claramente qual é a origem dos demônios. Existem alguns textos que nós usamos entendendo que eles estão relacionados com a origem dos demônios, mas a rigor a Bíblia não conta a história em detalhes para nós, tá? Existem várias crenças a respeito da origem desses demônios. Os povos antigos, na verdade, os pagãos, não chamavam eles de demônios, eles chamavam eles por diversos nomes das suas divindades, né? Os pagãos então, cultuavam, reconheciam a existência desses espíritos que se manifestavam através de possessões, às vezes, nos seus próprios rituais, né? E eles veneravam isso de certa forma, né? E davam-lhes nomes e atribuíam a eles poderes divinos. E aqueles anjos decaídos que a Bíblia fala? Isso, eu creio que essa seria a melhor explicação, biblicamente pensando, como anjos caídos, né? Os anjos caídos seriam os demônios, que é uma história que também não está tão clara na Bíblia, né? Ela tem um texto lá do Apocalipse falando que o dragão arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e nós lemos nisso, entendemos nesse texto, que está em Apocalipse 12, versículo 4, que Satanás, quando se rebelou contra Deus, ele seduziu 1/3 dos anjos dos céus. Em algumas passagens da Bíblia, as estrelas são comparadas com os anjos, são usadas como uma analogia para os anjos, né? Então aquela talvez fosse uma dessas passagens onde estrelas se referem a anjos. Então pode ser que ele levou consigo, na sua rebelião, 1/3 das estrelas do céu. Não cremos que Deus criou demônios maus, né? Não cremos que Deus criou qualquer criatura ruim, perversa. A Bíblia nos mostra que a maldade nasceu no coração do diabo em algum momento, como não sabemos, mas debaixo ainda assim do plano e da permissão de Deus. Ele tinha essa liberdade, e ele arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu. Essa é uma possível explicação. Algumas igrejas evangélicas ensinam que os demônios são encostos. Você já deve ter ouvido falar isso, né? O que é o encosto? Encosto para eles não é um demônio. O encosto para eles é o espírito de uma pessoa que morreu, desencarnou, e antes de definir se vai para o céu, se vai para o inferno, ela fica por aqui e tem a possibilidade de entrar em alguém. Igreja evangélica ensinando isso, né? Evidentemente é um ensino falso, a Bíblia não dá base para isso, né? Todos os exemplos que nós temos de pessoas que partiram para se encontrarem com Deus e definir o seu destino, né? Ou vai para o Hades ou vai para o paraíso, né? Então, não cremos que as almas ficam aqui, almas penadas aí, almas perambulando e se apossando de corpos. Isso é um ensino mais espírita, né? Os espíritas têm também, e todas as religiões com relação espírita, elas têm crenças em possessões desse tipo, né? Que os mortos podem possuir os corpos e que as pessoas também reencarnam e tudo isso, né? Então, nada disso tem base bíblica. Algumas pessoas acham e ensinam que os demônios são uma raça pré-adâmica que existiu, então aí havia uma terra aqui, existia uma raça, parecido com pessoas, né? E Satanás seria um governante aí dessas pessoas, só que houve essa rebelião de Satanás, e aí essas pessoas, elas acabaram se transformando em demônios. Isso aí não tem base bíblica também, né? Essa pré-criação aí, a Bíblia nos dá toda a revelação de que Adão foi o primeiro homem, né? Temos o primeiro Adão e temos o segundo Adão, que é Cristo, né? Então não há uma base bíblica para essas crenças. O texto que nós temos de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos mostra um pouco sobre espíritos maus. Às vezes são chamados de espíritos maus, às vezes de espíritos imundos, às vezes de demônios. Cremos que é tudo mais ou menos sinônimos, né?
Então, 2 Pedro capítulo 2. Versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, algumas Bíblias trazem tártaro aqui, é a palavra mais correta, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, ele está falando de um certo grupo de anjos que pecaram. Não diz que o nome deles é demônios aqui. Então, por isso que nós entendemos que essa aqui é a origem de um grupo de demônios, né, que está preso. Mas não é usada a palavra demônios aqui. Mas cremos que esses anjos que pecaram são, sim, espíritos imundos, são um grupo de demônios. Nem todos os demônios estão presos, nós sabemos disso, né? Se eles estivessem todos presos, eu não precisaria me armar com a armadura de Deus, né? Para me defender dos ataques de Satanás e dos seus demônios, né? Então, você não teria pessoas sendo possuídas por demônios se eles estivessem todos presos. Então, existe um grupo que pecou e que foi lançado no Tártaro, o mais profundo abismo. A palavra Tártaro foi pega por Pedro aqui, foi utilizada para se referir a esse local temporário de prisão dos demônios. Evidentemente, os discípulos faziam isso muitas vezes, a língua deles era o aramaico, hebraico, aramaico, mas a Bíblia foi escrita em grego, era a língua que poderia ser usada em todo o império, né? Então, eles usavam palavras do grego que se assemelhassem aos conceitos que eles tinham na sua cultura, na sua religião hebraica, judaica, né? E a palavra Tártaro, então, foi usada para se referir à prisão desses demônios. Tártaro, na cultura grega, era o mais profundo, a mais profunda prisão do Hades, o lugar dos mortos ali, né? Então, Pedro usa essa palavra para representar o local onde esses espíritos estariam presos, um grupo de espíritos que pecou em algum momento no passado, tá? Então, algumas coisas que nós sabemos a respeito destes espíritos, né? Então, Pedro também vai falar de espíritos em prisão e outras coisas. Judas menciona espíritos também que foram acolhidos por Deus no princípio, mas assim, com uma descrição detalhada, uma história, da maneira como talvez a gente gostaria. Era uma vez lá no céu, lá no passado, né? E aí houve uma rebelião, e aí Satanás falou assim, e aí os anjos acreditaram na mentira dele, ou foram... Você não tem todos esses detalhes na Bíblia, então isso não nos foi revelado, por algumas passagens assim, que nos foram reveladas, e nós podemos então construir uma possível explicação. Eu creio que a melhor explicação para os demônios são espíritos de fato que se perderam no momento da rebelião de Satanás, né? Tá. Ok, então temos uma possível origem aí para esses espíritos malignos. E como é que eles fazem uma possessão? Esse rapaz que aparece na sinagoga estava possuído. O que é uma possessão, né? É um estado em que a pessoa fica totalmente debaixo do controle deste espírito ou destes espíritos, onde ele não mais raciocina por si próprio. A pessoa não tem consciência do que está falando ou do que está fazendo. Ela está debaixo do controle desse espírito. Ele controla o seu corpo, a sua boca, a sua mente até certo ponto, né? E nós sabemos disso pelos exemplos da palavra de Deus, do demônio falando pela boca da pessoa, em outras passagens, demônios agindo pelo corpo da pessoa, atacando outras pessoas e coisas desse tipo, né? Os irmãos devem conhecer muitas histórias relacionadas com isso, né? A pessoa está consciente. A Bíblia não fala se a pessoa lembra daquilo que aconteceu ou não, né? Esses detalhes da Bíblia não dá. A nossa experiência nos diz que elas não lembram, né? Pessoas que estiveram em momentos de possessão, quando elas são libertas e você conversa com elas não se lembram de nada do que você está falando. Então, não é uma doutrina bíblica de que
A pessoa possuída não lembra de nada, isso não é uma doutrina bíblica, mas a experiência nos mostra que isso acontece, né? A pessoa se conversa com ela, ela de fato não se lembra do que aconteceu, tá? Então, dentro dessa área, desse assunto, né, que atrai muita gente, é um assunto interessante, mas existe muita coisa que nós sabemos pela Bíblia, com certeza, e muitas outras coisas que nós sabemos sem certeza, vamos dizer assim. Por quê? Pela experiência. Né? Sabemos pela experiência muitas coisas, mas nós vamos ser cautelosos com essas outras coisas. Até porque as pessoas mentem, né? As pessoas podem mentir, os demônios podem mentir. Então, dentro do assunto da batalha espiritual, da demonologia, vamos dizer assim, muitas pessoas têm escrito vários livros dizendo e descrevendo detalhadamente como é que são os demônios, quais são os nomes deles, as suas origens, e como eles agem, como eles pensam, como eles falam. Só que muito desse conhecimento partiu do quê? De conversas com pessoas endemoniadas. E aí você pergunta para a pessoa fala, só que ela pode estar mentindo, né? O demônio pode estar mentindo. Então, é bom a gente sempre tomar um pouco de cuidado quando a gente está estudando esse assunto, quando a revelação não vem direto da palavra de Deus. A palavra de Deus, revelação perfeita e infalível. Palavra de endemoniados, fica com o pé atrás, tá? Então a coisa acontece, a gente sabe e a gente percebe, a gente aprende muitas coisas também com a experiência, mas a gente tem que ter um certo nível de cautela antes de sair propagando coisas como se fossem verdades absolutas, né, a respeito disso. Por exemplo, quando você for fazer um exorcismo, você tem que fazer assim, primeiro você faz isso, depois você tem que ter um óleo ungido, depois você tem que impor a mão, depois isso. Tem um manual do exorcismo, nada disso está na Bíblia, né? Jesus não tinha um óleo aqui, nem diz que ele impôs a mão na pessoa, ele falou sai, saiu, né? Então, um pouco de cuidado eu digo com relação a essas coisas, né? Dentro das nossas religiões aqui no Brasil, existe muito esse conceito de espíritos possuindo as pessoas, né? E aí o vídeo vai para a internet, as pessoas vão poder ver eu falando sobre isso, mas as pessoas que praticam essas religiões sabem o que eu estou falando. Eles chamam de cavalo muitas vezes, né? O cavalo é o quê? É a pessoa que recebe o espírito. É como se o espírito tivesse montado na pessoa. No candomblé, na umbanda, eles muitas vezes usam esse título cavalo. Ele foi o cavalo. É o médium, né? Já no outro grupo de espírita vai falar é o médium. Só que eles não vão chamar de demônio, né? Eles pensam que é o quê? Um fantasma. O fantasma de alguém que morreu, né? E aí eles têm, dentro das religiões afro também, eles têm o conceito do caboclo, do preto velho, né? O caboclo, então, o preto velho seria um espírito de um índio lá, desculpa, não é índio, né? De um nativo lá da África, né? Porque eles vieram da África, então quando eles recebem um daqueles eles chamam de preto velho. O caboclo já seria o espírito de um índio brasileiro, né? Então esses termos vocês vão se acostumar aí nas religiões afro-brasileiras a cavalo, caboclo, preto velho, né? E coisas desse tipo, né? Então, no nosso entendimento, à luz da Bíblia, os mortos eles partem daqui para ou o Hades, que às vezes traduz como inferno, né? Aguardando o juízo final, ou para o paraíso com Deus. Não tem esses espíritos que ficam por aí. Então, quem são esses espíritos? É tudo invenção da cabeça das pessoas? É tudo alucinação? É tudo autossugestão? Não, às vezes até muitos desses são, mas muitas vezes são outros espíritos que se apoderam dessas pessoas e se manifestam fingindo que são espíritos daqueles que morreram, né? Bom, então temos esse quadro aí, muito dos médiums, né? Eles recebem esses espíritos. Como alguém fica possesso? Como que alguém pode ficar? Por que esse rapaz estava possesso? A Bíblia não diz, né? Por que ele ficou possesso? A gente tem assim
na Bíblia, muitos aparecendo possuídos, até criança aparecendo possuído na Bíblia, né? Jesus expulsando, em outra passagem, um espírito pegava uma criança e jogava até no fogo, assim, né? Para matar a criança. Então, como que isso é possível, né? Como que Deus permite uma coisa dessas, né? A gente não sabe o histórico de cada família ali, mas a gente sabe que estava acontecendo muitas manifestações de demonismo na época de Jesus Cristo. A gente tem, assim, por contato e por experiência, também algumas teorias, né? Mas a gente tem uma base bíblica a respeito do como que isso acontece, tá? Não, mais uma vez, não tão detalhado de como, mas a gente tem uma base bíblica. Se você abrir a sua Bíblia, então ali no Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio 18, versículos 9 em diante. Uma maneira de você ficar possuído é você invocando demônios, né? Essa é uma das maneiras. Como é que se invoca um demônio, né? Então, Deuteronômio 18, versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora e diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Então, Deus chama essas práticas de abominações e chama essas pessoas de abominação também. Ele diz: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deus abomina a prática e Deus abomina a pessoa por praticar aquilo que Ele odeia. É isso, e é por causa disso que Ele está expulsando esses povos da terra para vocês possuírem a terra. Não é para vocês copiarem o que eles fazem, tá? É isso que diz o texto. Ah, irmão, não fala que Deus abomina a pessoa, fala que Ele abomina o pecado. Não fui eu que falei, eu só li o que está escrito, né? O texto diz: essas pessoas que praticam isso são abominação ao Senhor, tá? Mas não fique se achando muito não, porque a Bíblia diz que também você era filho da ira. Deus estava irado não com o seu pecado, Ele estava irado com você, né? Então nós também éramos filhos da ira, né? Como os demais. Então não estamos aqui porque somos melhores, porque eles eram abominação e nós éramos queridinhos, não. Nós éramos abomináveis porque andávamos conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós também, só que nós somos resgatados, só que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, né? Então, mas temos que ter esse conceito bem claro: Deus abomina o pecado, Deus abomina o pecador, Deus vai lançar o pecador no inferno. Não é o pecado que vai para o inferno, é o pecador. Por quê? Porque Ele abomina quem pratica a iniquidade, a não ser que a pessoa se converta e se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus. Aí ele vai ser transformado em um filho de Deus. Mas então você tem aqui bem claro as práticas. Tem um monte de nomes aqui, né? Agoureiro, adivinhador, prognosticador. Vamos ver o que é isso daqui, né? Cada palavra que tem, elas são todas relacionadas, mas tem uma certa diferença aqui. A gente não tem tanta certeza de cada uma delas, mas temos uma boa indicação aí pelos que estudam esses termos aí dentro do hebraico bíblico, né? Então você tem aí, primeiro, a pena de morte no Velho Testamento para quem praticava essas coisas. Você praticou uma vez e você morre. Qualquer uma dessas coisas. Por quê?
Naquela época eles não tinham poder de praticar um exorcismo. Se alguém se envolver com isso, vai ficar possuído. E aí eles matavam mesmo. Não havia assim uma prescrição de exorcismo, né? Isso vai aparecer no Novo Testamento, né? O máximo que você tem ali é Saul possuído e Davi tocando uma harpa para ele se acalmar ali, né? No livro de 1 Samuel. Você não tem esse poder. Por isso que os judeus ficam admirados na sinagoga quando Jesus entra e fala, sai. Hoje em dia a gente está acostumado com isso, né? A pessoa fala, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. E a gente acha que é normal. Não é normal. Quando a coisa de verdade é coisa dramática. Mas naquela época não tinha. Eles não estavam acostumados com isso. Não estavam acostumados com isso. Então eles estranham e ficam espantados quando Jesus demonstra essa autoridade, né? Então você tem aí essa lista de pessoas, né? E aqui esse contato é perigoso. Ainda existem essas pessoas, você não deve procurá-las, você não deve contactá-las, você não deve deixar que elas façam o prognóstico para você, que elas leiam a tua mão, que elas leiam as tuas cartas do tarô para adivinhar o seu futuro, né? De novo, não tem uma doutrina bíblica a respeito disso, mas pessoas que estiveram envolvidas com isso e que se converteram dizem que essas pessoas então são envolvidas com espíritos imundos e esses espíritos imundos acabam passando para os seus clientes, né? Isso é o relato das pessoas que estiveram envolvidas. Não é a Bíblia, vamos separar, mas é o relato das pessoas que estiveram envolvidas com isso e que se converteram. Existem diversos relatos assim. A pessoa diz, o espírito que está sobre o adivinhador, se você vai no adivinhador, você recebe o mesmo espírito. Se vai no médium, você pode receber o mesmo espírito. Uma sessão espírita ali, tem um médium que está recebendo. Mas você está ali com as mãos dadas ali, você está concordando com aquilo, você está chamando aquele espírito, eu quero ouvi-lo. Tá, então você está chamando para a sua vida também, ele pode te acompanhar, né? Isso aí é uma realidade que pode acontecer, né? Pode acontecer, você está... É uma forma de você invocar demônios para a sua vida sem saber. Você acha que está invocando sua bisavó, mas na verdade você está invocando demônios para a sua vida. Então, muito perigosas essas práticas, elas se espalham de diversas formas, né? Um ocultista convertido dizia que a mãe dele fazia horóscopo para o Los Angeles Times, o jornal americano, né? Esses jornais sempre têm horóscopo, né? E ele disse que a mãe dele invocava espíritos para entrarem nos gráficos que ela fazia lá para os horóscopos, para que as pessoas ao lerem aquilo, elas recebessem os espíritos. Elas recebem mesmo os espíritos? Não sei se elas recebem mesmo os espíritos, mas que a mãe estava invocando para isso, estava, né? Então, é muito ocultismo envolvido nessas práticas, né? E diz ele que a mesma coisa acontecia com álbuns, discos, né, que eram de grupos satanistas, né, A gente queria crer de uma forma assim, tem as obras de Deus e as obras do maligno. Então nós devemos crer nessas coisas porque é a obra do diabo. Exatamente. Eu falo que Deus anda ao redor para a comunhão buscando quem possa estragar. Então, quer dizer, essas são as obras dele. Sim. É por isso que existem essas coisas. É. Agora, a obra de Deus, aquele que aceitou Jesus como Salvador, que tem Jesus, a Bíblia fala que o diabo não terá domínio sobre vocês. Exatamente. Tanto é que ele manda a gente não resistir. Ele não resistir que ele vai fugir de nós. Ele vai fugir. Exatamente. Não manda a gente fugir dele, manda resistir ele que ele vai fugir. Exato. Eu não estou falando essas coisas para você ficar com medo do diabo, de jeito nenhum. Por quê? Como que Balaão falou, né? Quando ele foi contratado para amaldiçoar Israel, ele falou, contra Israel não há encantamento, né? Não vale encantamento, alguma coisa assim, né? Aí estava ali Balaque pagando Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão falou, olha, não adianta invocar o demônio que você quiser, contra Israel não vale encantamento, né? Porque o Deus deles é maior. Então, é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? Esse poder que tem que ter consciência o crente em Jesus.
Agora, as pessoas que não estão em Cristo Jesus, elas estão abertas a isso, elas estão sujeitas a isso, com certeza, né? As obras do diabo. Então, algumas dessas práticas aí, adivinhador, ele fala aqui logo no começo, né? Vamos ver aqui no versículo 10, né? O primeiro nome que ele fala, adivinhador. O que é um adivinhador, né? Isso aqui é justamente isso. É uma pessoa que joga búzios hoje em dia, joga o tarô, né? As cartas para dizer o que vai acontecer com você, né? E se você vai conseguir o seu namorado, sua namorada, essas coisas aí que eles falam. Isso é um adivinhador. Não vá, aquele papelzinho que está na rua, né? Com o número do telefone, não vai, esquece, isso não é prática para crente. Prognosticador é mais ou menos parecido, só que o prognosticador ele faz a adivinhação, vamos dizer assim, observando os tempos, as estações e as estrelas, né? Tipo uma astrologia. O astrólogo ele está mais ligado assim com essa ideia do prognosticador. Agoureiro também prevendo o futuro, só que o agoureiro ele prevê o futuro olhando os pássaros, o pássaro está indo para lá, para cá, ele vê os padrões dos pássaros e tenta fazer uma adivinhação, ou então ele olha entranhas dos animais, ele pega um animal morto, olha um peixe, por exemplo, né? Ele olha ali dentro e vê qual a disposição das entranhas ali e tenta fazer uma adivinhação. Oi? Essa palavra agoureiro eu ouvia falar muito, e o agoureiro ele só prediz o mal. Mau agouro, né? Uhum. Aves de mau agouro, né? O corvo. Sim, sim. O corvo é ave de mau agouro, né? As pessoas falam isso. Tem toda uma série de superstições envolvidas com relação a isso. Coitado do corvo, né? O corvo é só um pássaro. Mas eles têm essas crenças, sim. O feiticeiro é alguém que lança o quê? Feitiços em outros e os tenta controlar. Isso aí, a gente que morou na Nova Guiné, a gente sabe que tinha isso. Meu pai conta que vamos dizer, o feiticeiro, que aqui no Brasil é chamado de pajé, né? Eles têm uma zarabatana lá, um canudo assim que põe um dardo envenenado ali e ele assopra ali, né? E envenena as pessoas. Isso é um feitiço, né? Ele pode causar uma paralisia, até uma morte, assim, né? A gente tem feiticeiros aí no Haiti que fazem toda sorte de voodoo para tentar controlar as pessoas. Então, isso faz feitiços. Né? Espeta o boneco com figurinha. Não vai funcionar na pessoa. Funciona. Com crente eu acho que não funciona, mas no mundo o demônio pode causar. Se é uma pessoa do mundo, não vou dizer que não vai funcionar. Macumbeiro é um termo que envolve tudo isso, né? Macumbeiro é um termo assim depreciativo que aqui no Brasil usa para se referir a candomblé, umbanda, essas coisas, né? Aí a pessoa quer misturar tudo e fala, é uma macumba, né? Uma pessoa que faz um feitiço lá é uma macumba, né? O membro do candomblé não gosta de ser chamado de macumbeiro, né? Eu sou do candomblé, o outro vai falar, eu sou da umbanda, e o outro vai falar, eu sou da quimbanda. A quimbanda é o mais cruel, ele só faz o mal, né? Umbanda ele vai falar, eu faço feitiço pro bem, né? Para quebrar as amarras da quimbanda, né? A quimbanda é só para matar mesmo, para destruir. O cara da quimbanda ele faz poções para o mal. O cara que é da umbanda, ele acha que está fazendo o bem, né? Eu vou quebrar a maldição do quimbanda. Não, é que no fundo os dois estão servindo ao mesmo Senhor sem saber, né? Essa tem pessoas que me perguntam assim, está passando por algum problema e perguntam, eu acho que alguém fez uma macumba para mim. Isso, fez um trabalho aí para mim, exatamente. O pessoal da quimbanda, né? Alguém fez um trabalho, uma macumba para mim. Tem um encantador, né? Tem um encantador aqui que ele usa o quê? Encantamentos para controlar pessoas e animais, né? Tipo de um hipnotismo assim que pode ser usado para o mal também, né? Tanto de pessoas quanto de animais. Os feiticeiros no Haiti fazem muito disso. Na Índia, né? Índia tem pessoas que fazem. Tem truque também, tá? Sempre aquele faquir que hipnotiza a cobra, né? Com a flauta, né? Dizem que tem um truque lá que você põe urina de rato na ponta da flauta, e aí você faz assim e a cobra vai seguindo a urina o cheiro. Mas, enfim, também ele está posando como um encantador.
consultar espíritos, ele fala aqui, né? Consultar espíritos, versículo, nem quem consulte os mortos, nem consulte ao espírito adivinhador, né? Espírito adivinhador. Espírito adivinhador é muito comum entre os jovens nos colégios, pelo menos no meu tempo era. Alguns talvez vão lembrar o jogo do copo que anda, né? Ou a Ouija, aquela prancha de Ouija, não sei hoje em dia se existe ainda, né? Na minha classe da 8ª série, tinha uma época que o pessoal as meninas estavam brincando com isso, era o copo que anda, né? O jogo do copo que anda. Você invoca um espírito de adivinhação, né? E aí você põe umas letrinhas assim na mesa, põe um dedo no copo, tem um médium, né? O médium vai ali e vai recebendo, as pessoas vão fazendo pergunta e ele vai apontando as letras para dar a resposta. Eu ficava longe, né? A gente não tem medo dessas coisas, mas não vai se misturar, né? Coisa das trevas, a gente... Mas aí me contaram lá, olha, perguntaram ali de quem que você não gosta, perguntaram para o espírito, né? E aí o espírito foi na letra E. E aí perguntaram, é o Érico? Aí o espírito foi na letra S, de sim. E não gosta do Érico. Enfim, bom, eu também não gosto dele, né? Tanto tempo já, né? Faz tempo. Mas enfim, isso aí, essas brincadeiras ocultistas é muito perigoso também, né? Você está invocando espíritos, né? É uma maneira de você talvez ficar possuído também, né? Mágico, né? Tem um mágico aqui. O versículo 11, né? Espírito divino, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Quem consulta os mortos é o necromante, é o espírita mesmo, o mediúnico, né? Ele está consultando o espírito do morto, não é para consultar. Mas funciona. Não vou nem discutir com o espírita se funciona ou não funciona. Está escrito na Bíblia que não pode, né? Eu creio que não funciona. É um demônio que está ali enganando a pessoa, fingindo que é o morto dele lá, né? Mas não precisa discutir isso com o espírita. Está escrito aqui que não pode. Por que não pode? Porque vai fazer mal para você. Você vai ser escravizado por esses espíritos. Depois ele vai aprender que isso aí é um demônio, né? Mas se ele não é capaz de ler um texto que diz está proibido e obedecer, então não adianta você ficar discutindo para ele se é demônio, se é o fantasma, se é isso. Tem uma Bíblia, a Bíblia que Jesus usava, os apóstolos usavam. Vocês não chamam Jesus de o divino mestre? O divino mestre não diz que da lei dos profetas não vai cair nem um tio sem que tudo se cumpra. Então Jesus, ele acreditava nisso aqui. E aqui está escrito que o divino mestre aprovou o que está escrito aqui, que não é para praticar essas coisas que vocês praticam. Por que vocês estão praticando? Mas é porque... sempre vai ter um porquê, né? Emocionante, né? O meu filho apareceu. Então as pessoas se escravizam, acham que estão na luz, mas estão nas trevas, né? E ele fala também do... Quem que eu falei? Mágico, né? O mágico, segundo um comentarista, esse mágico aqui seria um sábio que ele tem sabedoria por poderes sobrenaturais, né? Ele sabe as coisas porque recebeu uma iluminação sobrenatural. Não sei se é exatamente isso, mas um comentarista colocou essa definição aí. Então, tem alguns outros nomes ligados com o ocultismo, que eu não tenho muito como comentar essas coisas aqui, não sou especialista nisso, né? Mas, de novo, as pessoas que estudam tudo do ocultismo dizem que tem origem no ocultismo, são só nomes científicos para a mesma coisa, né? Coisas como telecinese, percepção extrasensorial, clarividência, parapsicologia, experiências psíquicas, etc, etc. Então, isso também... Nós temos 5 sentidos, né? Eu não vou lembrar os 5. Tato, audição, visão, olfato, paladar. Acho que é isso, né? 5 sentidos. O 6º sentido é eu sinto as coisas. Tem uma percepção extrasensorial. As pessoas dizem, não, Deus te deu 5 e esse 6º é espiritual. Qualquer coisa que passa disso seria espiritual, e eles têm como provar pelas experiências deles que eles tiveram com esse meio. Não tive as experiências, né? Mas as pessoas que saíram desse meio e se converteram dizem que é demoníaco. Alguns tipos de sessões de hipnose, que as pessoas fazem regressões, né? E vai regredindo, e vai regredindo, e vai regredindo, e de repente está na outra vida, entra no ventre materno, ali já está na outra vida, na outra encarnação. Já ouviu falar disso, né? Foi num psicólogo, fez uma sessão,
um psicanalista, né? Fez uma sessão de regressão hipnótica e chegou numa vida passada. Muitos psicólogos não acreditam nisso, mas muitos praticam essa forma. E eles dizem, olha, a pessoa se manifestou, e às vezes a pessoa que está hipnotizada, ela chega a falar como aquela pessoa daquela época e chega a falar em outra língua, uma língua que ela não conhece, nesse estado hipnótico em que ela regrediu para outra vida passada. Mas a gente sabe que não existem vidas passadas, então eles usam isso como uma prova da reencarnação, inclusive sobrenatural. Ele está falando uma língua que ele não conhece. Sim, ele está endemoniado. Porque no estado hipnótico, você está mais suscetível a uma incursão demoníaca, porque você não está em controle das suas faculdades mentais. Então é mais fácil. Se você não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, então você está mais aberto para uma situação como essa. Bom, vamos fechar aqui as teorias, né, e vamos para o texto, Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 21. Então, eu vou ler de novo com algumas pausas, né? Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Eles ensinavam no sábado. A sinagoga era o local de estudo bíblico. Você tem um templo onde faz o culto, mas não é todo mundo, não é em todo lugar que tem um templo. Só tem em Jerusalém. Só que judeu estuda a Bíblia em todo lugar. Não é só no templo de Jerusalém. Então, quando eles estão longe de Jerusalém, ou mesmo em Jerusalém, em outras ocasiões, você vai aonde para estudar a Bíblia? Você vai na sinagoga. Eles iam no sábado, né? Jesus, estando debaixo da lei, ele vai, você vai no sábado fazer esse estudo bíblico, né? E geralmente as coisas aconteciam ali, o povo de Deus reunido nesse sábado. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos que eram de Jerusalém, eles costumam ir na sinagoga no sábado e se reúnem também no domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Então eles estavam, e durante a semana, nas casas das pessoas, as pessoas estavam sempre se reunindo. A igreja começa a cultuar mais no domingo, tradicionalmente, historicamente, né? Principalmente nos outros países onde não havia a guarda do sábado, as pessoas trabalhavam no sábado. Então eles tiravam ali o dia no domingo. Na verdade, no Império Romano, eles não tinham assim, isso é um pouco conflitante, eu vi alguns textos que diziam que eles descansavam no sábado, em comemoração aos seus deuses pagãos, e outros textos diziam que os romanos trabalhavam direto, não tinham um dia específico para descansar. Tinha alguns feriados ao longo do ano, mas eles trabalhavam, eles achavam os judeus preguiçosos, porque eles paravam de trabalhar no sábado, né? Mas lá no século XIX é que vai ter na Inglaterra, no começo do século XIX, uma lei que alguém propôs e foi aprovada, de que as pessoas iriam descansar então sábado e domingo. É por isso que nós descansamos 2 dias da semana. A lei diz: 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. Tem gente que descansa o sábado, mas não trabalha 6, né? Você trabalha só 5, aproveita o domingo também. Mas hoje em dia, na cultura judaico-cristã em que nós vivemos, nós descansamos sábado e domingo. Alguns não podem, né? Mas sábado e domingo geralmente a maioria das pessoas descansa por causa disso. Nós vivemos numa cultura judaico-cristã. Judeu tem o sábado livre para ir para a igreja, cristão tem o domingo livre para ir para a igreja, pode descansar o sábado, o outro pode descansar o domingo. Então é um privilégio a gente viver numa sociedade judaico-cristã. E aí você tem ele nesse dia, como de costume, estudando ali a Bíblia junto com as pessoas na sinagoga, e maravilharam-se da sua doutrina. Ele era um rabino, a gente já falou isso, né? Ele fala na sinagoga, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha só o que nós fizemos hoje aqui de manhã. Tem muitas coisas aqui na igreja que eu ensino com autoridade, né? Aquela convicção. Outras coisas eu acabei de fazer aqui. Olha, teorias. Olha, tem gente que diz que é assim, tem gente que diz que é assim. Por quê? Porque não está tão claro na Bíblia para mim. Então eu sou humilde e falo: olha, eu penso que é assim. Outras coisas eu tenho certeza que é assim. E algumas coisas a gente pode morrer por aquilo. Não, eu sei que é assim. Agora Jesus não. Jesus era tudo 100% certeza, né? Ele sabia toda a Bíblia, toda a verdade, todo o mundo espiritual, tudo que ele falava era só convicção, 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 porque ele sabe tudo, ele é Deus. Isso admirava as pessoas. Tem muito pregador que chega no púlpito e finge que sabe tudo, né? E fala com super autoridade sobre tudo.
não acho isso correto. Se você quer falar só aquilo que você tem convicção, então você fala só o que você tem convicção. Mas não fala aquilo que você está na dúvida como se você tivesse certeza 100%, porque a gente não sabe tudo, né? Mas muitas coisas a gente sabe e deve pregar com convicção, isso não tem a menor dúvida, né? Mas Jesus tinha convicção de tudo, isso chamava atenção, né? Não era igual os outros rabinos, que estavam sempre citando o outro rabino, né? Ah, mas o pastor John MacArthur falou isso, ah, o John Piper falou isso, né? Ah, o Franklin Ferreira falou assim. A gente faz essas coisas. Jesus não precisava ficar invocando outro rabino lá, né? Ah, como diz João Batista. Eu não ia citar João Batista, não, a não ser que fosse assim. Eu vou citar as escrituras, né? Olha, as escrituras dizem assim e é assim, né? Então ele sabia de tudo, tinha muita autoridade, chamava atenção. Versículo 23. Ele é a palavra de Deus encarnada, ao final das contas, né? E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou. Tá. Curioso, os demônios gostam de atrapalhar o culto. Ele não estava aqui para cultuar, ele não estava aqui porque gostava de Jesus, ele estava aqui para atrapalhar. E isso não tem acontecido muito ultimamente no nosso meio, mas anos atrás, principalmente nos anos 80, assim, eu lembro que acontecia. Hoje acontece muito em igrejas neopentecostais, tem culto de cura e libertação, que é algo que não tem na Bíblia. Não existe culto de cura e libertação, onde você marca uma data da semana para virem todos os endemoniados e que aqui a gente vai livrar vocês. Não existe isso na Bíblia, tá? Os endemoniados eram libertos à medida que eles apareciam e se manifestavam. Mas eu não marcava um encontro com o demônio. Olha, tal hora eu vou me encontrar com o demônio para livrá-lo. Então, venham todos os demônios. Isso não tem na Bíblia esse tipo de culto, tá? Mas eles atrapalhavam, eles vinham para atrapalhar. E eu estava falando que nos anos 80 eu lembro de muitas experiências de pessoas entrando endemoniadas nas igrejas, na igreja onde eu frequentava, né? Para atrapalhar, mas eles entram para atrapalhar. E aí tinha que interromper o culto para fazer expulsar um demônio, né? Isso atrapalha, né? Você quer ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus. Ele não está reunido aqui para ficar brigando com o demônio. Mas se tiver que brigar, você tem que brigar, mas não é para isso que a gente está aqui. Ele quer às vezes fazer esse showzinho aí para atrapalhar o ensino da palavra de Deus, que é o que edifica as pessoas, né? E aí você tem então isso acontecendo aqui, e Jesus ficou irritado com aquele demônio, né? E então estava lá, o Espírito imundo exclamou. O que ele diz? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os gadarenos, ele falou a mesma coisa. Mesma coisa, né? Veio correndo para Jesus, né? Isso daqui, Jesus não ficou lisonjeado aqui, não. Ah, eu sou o Santo de Deus, olha, até ele reconhece. Não ficou lisonjeado, ele ficou bravo. Ele não queria a publicidade demoníaca. Ele não queria nenhuma associação com esse reino das trevas. Essa associação ele não queria. Do mesmo jeito que Paulo ali no livro de Atos, né, quando ele está andando ali, de repente numa cidade, vem uma moça com espírito de adivinhação e vai falando, esses homens são servos do Deus vivo. E Paulo podia achar bom, né? Olha só, tá dando testemunho de não, manda a moça ficar quieta, né? E expulsa o demônio. Então, eles não queriam papo com o demônio, não queriam ficar conversando, entrevistando o demônio, e eles não queriam associação nem publicidade dos demônios. Está atrapalhando? Vai embora. É isso que eles faziam. Cala a boca e sai, foi o que Jesus falou. Não precisava falar em nome de Jesus, porque ele era Jesus. Hoje nós não temos autoridade nenhuma contra demônios, quem tem é Jesus. Por isso que a gente fala em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Não temos poder nem autoridade contra demônio nenhum. Jesus tem todo o poder, Jesus habita em nós. Então eu creio que nós podemos usar de invocar o Senhor para que o Senhor expulse o demônio. Então o espírito imundo, convulsionando, contorcendo, e clamando em grande voz, saiu dele. Uma cena chocante aqui. Isso aqui é muito comum, essas convulsões. Elas vão aparecer em outro relato ali mais para frente de exorcismo, né, que causa convulsão, né? Então uma das
manifestações comuns na Bíblia de exorcismo, de espírito demoníaco na pessoa é convulsão, né? Não é dizer com isso que toda convulsão é demônio, né? Existem doenças aí, a gente não conhece muito essa área, mas no mínimo algumas são, né? Algumas são, porque está na Bíblia, né? Então você tem aí convulsões. E na verdade isso aqui é antigo. Eu vi uma matéria de um cientista que estava estudando uma inscrição, um desenho com uma inscrição assírio que tem no Museu de Berlim, e ele viu ali, ele estava falando sobre convulsão e tinha uma figura de um demônio ali desenhado. Então ele entendeu ali que os assírios, já 2.700 anos atrás, antes de Cristo, eles associavam já manifestações demoníacas com movimentos de convulsão, né? Isso aí, já mesmo no paganismo parece que isso aí acontecia. Versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com a autoridade, de novo a autoridade de Cristo, né, ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem, expulsa com a própria autoridade. A gente encerrou então esse texto. Logo depois ele vai correr a sua fama, vai sempre crescendo a fama de Jesus, e em seguida vão vir mais curas e mais exorcismos acontecendo por aqui. Mas esse aqui, até onde eu entendo, foi o primeiro exorcismo público assim que Jesus fez. No livro de Atos, só para encerrar, nós temos Atos capítulo 10, versículo 38. Um dos ministérios de Jesus foi esse, né? A libertação também. Eu falei, não existe culto de cura e libertação, mas existe cura e libertação. Jesus cura e Jesus liberta. O que eu creio que não existe é você marcar cultos e datas para isso, e hora para isso acontecer, e chamar os demônios para isso acontecer. Mas existe cura e existe libertação. Atos 10, 38. Como Deus ungiu. Vamos voltar a 37, né? Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, dentro do ministério de Jesus tem o evangelismo e tem a cura dos oprimidos do diabo. As pessoas estão ainda hoje oprimidas do diabo, e isso pode causar enfermidades e pode causar prisões espirituais. Então isso também faz parte da vida cristã ainda hoje, e o mesmo Jesus que tinha esse poder nessa época ainda opera esse poder hoje. Vou encerrar por aqui. Algum irmão, se quiser comentar alguma coisa, a gente vai ter outros textos falando sobre exorcismos nos evangelhos em sequência. Bom, vou pedir então passar a palavra para o irmão Manuel para o encerramento.